Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês a dieta paleolítica, algumas premissas dela, algumas ideias de como que ela deveria se basear, né? E o principal, que é o desfecho, né? Ou seja, fiz uma dieta paleo, o que acontece no meu organismo? O que eu tenho de positivo, o que eu tenho de negativo, quais cuidados que eu tenho que tomar, né? E se eu realmente preciso fazer uma dieta paleo. Bom, a premissa dela, como o próprio nome já diz, é se basear nos hábitos ali da era paleolítica, ou seja, nos hábitos que a gente tinha ingestão alimentar pelos povos mais caçadores-coletores. Então, eles não eram ali habituados à agricultura, não tinham domesticação de gado, não tinham ali plantação de trigo, né? Então, eles tinham um consumo ali muito mais propício ao consumo de carnes, né, oleaginosas. Eu coloquei frutas aqui com uma interrogaçãozinha, por quê? Porque muitos dos propagadores da dieta paleolítica propagam também que as frutas de hoje são bem diferentes das frutas de 10, 20 mil anos atrás. E realmente são, né? A gente tem hoje um tipo de produção diferente, né? Com mais agrotóxicos, uma produção em massa, frutas hoje são maiores do que antes, ok? Então são também bem diferentes. Então, algumas das pessoas que divulgam essa dieta também falam para restringir alguns tipos de frutas. E o que a dieta vai restringir, né? Aquilo que não era comum antes de nos tornarmos ali povos que não fossem de ação ali de caça e coleta, né? Então, nós temos aqui a restrição de grãos, né, como arroz, por exemplo, leguminosas como feijão, laticínios em geral, né? Não tínhamos a domesticação de gados. Farinha, né? Obviamente, principalmente aqui não havia a plantação de trigo, né? E ultraprocessados, né? Que de origem industrial, obviamente não consumimos, né? Bom, a dieta, quando eu faço essa ingestão, quando eu ingiro mais carnes, ingiro mais vegetais, mais oleaginosas e excluo esses alimentos, o que acontece? Pensando a nível populacional, né, o hábito ali da maioria das pessoas, consumo de grãos, leguminosas, laticínios, farinha, ultraprocessados faz parte do nosso hábito diário de gestão alimentar, né? Se eu retiro aquilo que faz parte do meu hábito, eu acabo fazendo uma coisinha aqui, né? Muito provavelmente eu vou fazer isso, que é o quê? A restrição calórica, né? E fazendo essa restrição calórica, o que eu perco? Obviamente vou perder massa gorda, né? Mas a dieta paleo é melhor? Traz mais resultados? Muita gente se confunde, assim como se confundem com a dieta cetogênica ou dieta low carb. Por quê? Aqui, principalmente grãos, leguminosas, farinha e ultraprocessados, o que eu tenho como maior consumo, né? Glicose. A glicose usa um canal no nosso intestino que se chama SGLT, transportador de afinidade, Cl de like, de sódio e glicose, que faz a captação de sódio, Na+, e de água. Então, isso aqui faz uma captação maior intracelular, né, de água, consequentemente você ganha mais peso, né, mas esse peso não é em gordura. Outra coisa que a glicose faz é sintetizar glicogênio, né? São moléculas de glicose ali no músculo, no fígado principalmente, e esse glicogênio também puxa água. Quanto? Mais ou menos aqui a gente pode contar, uma pessoa média, 70 quilos, né? No total, glicogênio e água, uns 3 quilos. Então só aqui eu tenho 3 quilos de diferença em massa gorda? Não. Em massa livre de gordura, MLG. Logo, ela passa a impressão de perder mais gordura, mais medidas, mas por quê? Você acaba restringindo também glicose, né? Então, aqui a gente tem o efeito da perda de gordura pela restrição calórica e da perda de massa livre de gordura, não necessariamente músculos, tá, gente? Estou falando de glicogênio e água. Mas você pode também perder músculo se a dieta tiver um déficit calórico muito agressivo, né? Dependendo da pessoa. E se não houver treinamento ou houver baixa ingestão proteica. Mas aí vai parecer que você teve mais resultados do que uma dieta comum, com o mesmo déficit calórico, ok? Bom, e
O grande problema é que o quê? Se eu restringo grãos, leguminosas, lácteos, farinha, ultraprocessados, eu estou simplesmente restringindo um monte de grupo alimentar, tornando mais difícil a adesão, né? Isso é importante. Quando a gente vai criar uma dieta, a gente tem que pensar se o paciente vai conseguir seguir bem essa dieta sem sofrer. Outra questão é que a premissa dela se baseia em uma coisinha, né? Vou até escrever de outra cor, que é o quê? É a falácia do naturalismo. Basicamente, ela prega que uma dieta, né, quanto menor aqui a questão de alimentos de origem ali mais processada, e nem estou falando ali de ultraprocessados, estou falando até de minimamente processados, né? É melhor. Então, quanto mais natural, melhor. Essa falácia é, como o próprio nome já diz, uma falácia. Porque quando a gente se baseia em ciência, a gente se baseia em uma coisa, que é o quê? Desfecho clínico. Então, o que é mais natural? Veneno de cobra ou clínico, né? Veneno de cobra ou, sei lá, um pote de whey protein ou um pacote de leite. Obviamente, veneno de cobra é natural. Não quer dizer que o desfecho clínico seja melhor com o que é natural. Claro que a gente busca a ingestão sempre de alimentos in natura, né, ou minimamente processados, mas não quer dizer que o in natura seja sempre melhor que o minimamente processados, como é o caso de grãos, leguminosas, né, farelo de aveia, por exemplo, né, e até laticínios que vão sofrer um processo ali de pasteurização, ou UHT, ou aqui também podemos pensar em diversos outros alimentos, né, como grão de bico, soja, enfim, tá? Então, qual que é a grande questão? Quando a gente vai avaliar ciência, avaliar estudos científicos, né, a gente tem estudos comparando dieta paleo com dieta padrão, né? Tem. Tem vantagem para a dieta paleo? A maioria dos estudos mostra ou resultados iguais ou vantagem na dieta paleo. Essa vantagem, muitas vezes, é aqui. Peso. No entanto, perder peso não significa perder gordura. Outra coisa que alguns estudos, algumas revisões sistemáticas, né, que são aquelas que sintetizam vários estudos, mostram, é menos circunferência de cintura, por exemplo, na dieta paleo, né? Ou até mesmo menos pressão arterial, tanto a sistólica quanto a diastólica. O problema é que essas diferenças são ridículas. Por exemplo, uma diferença de 0,05 centímetros para vantagem para a dieta paleo. Isso não muda nada na sua cintura, pode ser apenas um erro de medição, inclusive. Quando a gente pensa em pressão aqui, também temos diferenças muito baixas, né? Na casa de 4, 5, que não vão mudar desfecho clínico. Uma pessoa que tem 130 por 80, por exemplo, não vai mudar desfecho clínico, né? Então são diferenças muito baixas que podem ser ali mais um fator de confusão do que realmente o desfecho da dieta paleo. Qual que é o grande problema dela? Primeiro é a adesão, né? Então o paciente vai ter que retirar aqui diversos alimentos comuns. E o outro problema é que pode faltar, lembrando que eu falei pode, não falei que vai faltar, né? Mas pode faltar alguns nutrientes muito importantes, né? Como potássio, como magnésio, né? E como principalmente aqui cálcio, né? Então, esses nutrientes aqui são extremamente importantes, tanto no controle de pressão arterial, saúde óssea, né? Processos ali de neurotransmissão. E por que pode faltar? Porque você está tirando, por exemplo, leguminosas, você pode tirar grãos integrais, né? Que obviamente tem uma densidade maior de micronutrientes. Você pode tirar aqui laticínios, pode tirar também quem? Fibras, né? Que ajudam na fermentação do cólon e saúde ali intestinal, ok? E claro, numa boa microbiota. Então, se você vai fazer uma dieta, primeiro que fazer essa dieta se baseando na falácia do naturalismo já é errado. Nem sempre o que é mais natural é melhor, nem sempre o que sofre processamento industrial, mesmo que mínimo, significa que seja ruim. Então, cuidado com isso. E se você vai fazer essa dieta, seja lá por qual for o motivo, você vai ter que se atentar a alguns micronutrientes aqui, ok?
Então, ela não oferece benefícios. Não é, por exemplo, vou fazer uma dieta low carb porque eu quero controlar minha insulina a curto prazo. Vou fazer uma dieta low fat porque eu quero controlar meu lipidograma. Vou fazer uma dieta mediterrânea porque ela tem um bom aporte de gorduras poliinsaturadas. Não, a dieta paleolítica se baseia numa premissa falsa, ok? E também na ideia de naturalismo que é errada. Por quê que é errada? Porque a gente evoluiu, né? Vamos pensar, por exemplo, aqui que a gente tem, por exemplo, 2 genes aqui, né? Um gene para lactase, né? E um gene para amilase. Lactase faz digestão de lactose, como o próprio nome já diz, amilase de amido, né? Que são justamente aqueles excluídos na dieta paleo por suposta não adaptação. No entanto, a gente não pode julgar a adaptação de maneira populacional sem considerar que povos, que populações evoluíram de maneira diferente. Vamos pensar, por exemplo, em europeus ali do norte da Europa, eles evoluíram como? Ao longo de milhares de anos, domesticando gado. Então eles têm maior produção de lactase. Por quê? Porque eles consomem mais laticínios. Já os asiáticos não. Asiáticos têm uma prevalência de intolerantes à lactose de 99%. Mas eles têm maior produção de amilase, principalmente salivar, a partir de um gene chamado AMY1. Então, eles cresceram, o povo se desenvolveu consumindo bem mais amido, A gente sabe que asiáticos, têm um consumo de arroz, por exemplo, bem grande. Logo, isso deixa claro uma grande variação entre populações nessa evolução de enzimas digestivas, tornando bem claro que a gente se adaptou ao novo padrão alimentar, ok? E, mais uma vez, para a gente provar que algo faz mal, a gente precisa de estudos com desfechos, não falácias, tá? Então, tudo isso deixa bem claro que não podemos nos basear em falácia do naturalismo, não podemos nos basear em definir alimentos bons ou ruins de maneira arbitrária, não podemos nos basear em baixo efeito clínico e muito menos em peso, ok? Nós temos que nos basear em desfechos, em avaliação de cada grupo alimentar individualmente e de cada paciente. Como é que ele tolera um feijão, como é que ele vai tolerar ali a ingestão de laticínios, é isso que vai determinar a exclusão ou não de algum grupo alimentar. Espero que tenha ficado bem claro. Se você gostou aí, deixa um joinha. Se você ficou com alguma dúvida, comenta que eu posso fazer mais conteúdos nos próximos vídeos. E muito obrigado por acompanhar.